Então, hoje vamos falar do metabolismo, tema número 3. O que é o metabolismo e porque é importante este tema no nosso bem-estar? Já sabem que qualquer dúvida tirem sempre com a pessoa que vos convidou para estar aqui, o vosso treinador de bem-estar, a pessoa mais interessada a seguir a vocês nos vossos resultados. E a pergunta que temos que fazer diariamente a nós mesmos é: será que estamos a assegurar as nossas necessidades nutricionais diárias? E o metabolismo tem muito a ver com este tema. Já sabemos que 70% daquilo que nós nos queixamos hoje nós podemos modificar, então não há motivo para nos continuarmos a queixar de nada na vida, seja o que for, ok? Só temos é que fazer 70% das nossas escolhas de maneira diferente àquilo que nós temos feito até aqui para poder mudar alguma coisa, seja em que área for. As variáveis que controlam e determinam o nosso bem-estar estão então interligadas. Já sabemos que precisamos de uma alimentação equilibrada com gorduras saudáveis, que incluem ômega 3 e menos gorduras saturadas. Precisamos de hidratos de carbono e não podemos esquecer a fibra, que é um dos hidratos de carbono mais importantes no controlo do nosso... É a primeira barreira entre o exterior e o nosso corpo, está no nosso intestino, porque é por aí que os nossos nutrientes conseguem chegar até ao nosso corpo. A comida não entra no nosso organismo, a comida passa pelo nosso organismo, ela só entra no intestino. Então a fibra é a fronteira essencial do nosso corpo para absorvermos de facto aquilo que importa. E 30% de proteína, de preferência de qualidade, que o nosso corpo consiga utilizar e que consiga também ser amiga do ambiente. Hoje em dia isso é muito importante. Para além disso, também precisamos de descansar, é durante a noite que o nosso corpo regenera. Se nós não dormirmos mais de 3 dias, nós corremos risco de morte. Então é importante percebermos que o descanso é um pilar fundamental do nosso bem-estar, tal como a água. Sem água não há vida, 70% do nosso corpo é água e nós só existimos porque a água existe neste planeta. E depois o exercício físico, nós fomos feitos com membros, nós evoluímos enquanto espécie com membros, com braços e pernas para nos mexermos. Não somos lesmas que andam a arrastar pelo chão, então nós precisamos de mover os nossos órgãos, senão vamos perdê-los. E isto é o metabolismo. Nós pensamos muitas vezes que comemos aquilo que precisamos porque ficamos satisfeitos, mas para o nosso corpo e para as nossas células estarem satisfeitas, elas têm que fazer estes processos químicos e biológicos e elétricos todos dentro das células, e isto é uma engenharia e uma química muitíssimo complicada. O homem cria máquinas, mas não consegue imitar a engenharia da biologia humana. Ainda hoje, apesar de tudo o que se sabe, nós continuamos a estudar estes processos. Cada um destes processozinhos é possivelmente um departamento enorme de uma universidade e nós achamos que sabemos tudo só porque comemos e estamos vivos e achamos que nós estamos na nossa melhor forma ou que temos o nosso potencial no máximo, e na verdade nós nem sequer ainda descobrimos o potencial do nosso corpo porque ainda não dominamos sequer o conhecimento de tudo aquilo que ele pode alcançar. Então o metabolismo é algo muito complexo, muito mais complexo do que aquilo que nós sabemos, e nós estamos vivos porque o nosso corpo é mais inteligente que o nosso cérebro e ele consegue fazer estas coisas sozinho, porque se dependesse de nós estávamos mortos. Ele tem um mecanismo de sobrevivência fundamental que nos ajuda então a conseguir funcionar e manter-se vivo. O metabolismo então refere-se a todos estes processos químicos que ocorrem no nosso organismo de maneira a sustentarem a nossa vida. Processos que nos permitem respirar, nós fazemos-lo como um dado adquirido automaticamente, bombear sangue, manter o cérebro em funcionamento e extrair energia dos alimentos, porque é exatamente essa energia que nós extraímos dos alimentos que vai fazer tudo o resto funcionar através daqueles processos químicos-chave. Então, o índice metabólico basal, que nós todos conhecemos quando fazemos uma avaliação de bem-estar, refere-se ao número de calorias utilizadas diariamente pelo nosso organismo quando ele está em repouso, ou seja, apenas para manter o funcionamento dos nossos órgãos vitais. Nós queimamos calorias adicionais através da nossa atividade diária de exercício físico regular, mas a maior parte das calorias que queimamos são calorias basais, por isso o exercício físico é apenas 20% dos nossos resultados.
O índice metabólico basal, então, queima entre 55% a 60% das nossas calorias diárias. Depois temos entre 20% a 30% de atividade física, dependendo se nós somos atletas ou não. Portanto, quem vai maior ao ginásio, provavelmente estamos ali a pôr uns 10%. Quem não faz exercício diariamente só porque trabalha e se cansa, não está a fazer mais do que os 55% a 60%. E 10% a 15% vem da termogénese dos alimentos. Por exemplo, nós sabemos que beber água fria ajuda a perder peso, porque o nosso corpo tem que aquecer a água, então ao aquecer a água, ele vai utilizar a sua energia para a transferir para a água e vai queimar calorias neste processo. Então uma dica, beber água fria, não precisa de ser gelada, ninguém vai ter que ter uma congestão para queimar calorias, nem uma paragem de digestão, mas comer alimentos abaixo da nossa temperatura corporal ajuda a queimar calorias, ou acima, porque também o nosso corpo vai ter que fazer um esforço extra para nos baixar a temperatura. Então esta termogénese dos alimentos funciona para além de que há alimentos que por si só aumentam a nossa temperatura corporal. O número então de calorias que nós queimamos por dia está diretamente relacionado com a composição do nosso corpo. Então vamos imaginar o nosso corpo como um bloco dividido em 3 partes. Temos esqueleto de um lado, gordura do outro e músculo e tecidos e fluidos do outro. Então cada um destes tecidos ou compartimentos vai gastar determinada quantidade de energia específica ao longo do dia. Por exemplo, o nosso peso total, então, inclui o peso do nosso esqueleto, a nossa massa gorda e o nosso músculo e órgãos, ok? Que é a nossa massa magra, massa muscular ou massa magra. Massa muscular magra são todas as massas musculares são magras. Através da bioimpedância nós conseguimos perceber então qual é que é a nossa composição corporal e perceber então qual é que é o nosso metabolismo de acordo com esta composição. Nós sabemos que as células dos músculos queimam mais calorias do que as células da gordura que determinam o nosso índice metabólico. Então os músculos queimam cerca de 30 quilocalorias por quilo, enquanto que as células que armazenam gordura tendem a armazenar as calorias e queimam apenas 6 calorias por dia, por quilo, ou seja, é como se fossem armazéns que estão fechados, luzes apagadas, não consomem energia, enquanto que os músculos são fornos que estão sempre a arder como se fossem um comboio a vapor, sempre a queimar durante o dia. Então nós precisamos de aumentar a quantidade de músculo do nosso corpo para aumentar o nosso metabolismo, para nós conseguirmos criar um saldo metabólico que nos permita controlar o nosso peso e controlar a nossa composição corporal. Então vamos ter aqui, a título de exemplo, com o mesmo peso nós temos um sujeito A com 22,5 kg de gordura e um sujeito B com 11 kg de gordura. E no sujeito A, a massa muscular é de 45,5 kg, no sujeito B é de 57 kg. Então temos muito mais calorias a serem consumidas diariamente no sujeito B. Muito provavelmente porque ele tem muito menos massa gorda, ele tem um aspecto físico mais magro do que o sujeito A. No entanto, ele consome mais calorias do que o sujeito A, que tem uma composição corporal com mais massa gorda. Eles podem ter o mesmo peso, até podem ter a mesma altura, isso não interessa, mas como um tem no mesmo peso uma maior percentagem de gordura, ele já precisa de menos calorias, ou seja, tudo o que ele come o engorda. Então é muito normal ouvirmos pessoas que têm excesso de peso a dizerem eu não como quase nada, porque na verdade as pessoas mais gordinhas não comem muito, comem muito errado. Então só para termos uma noção em relação à atividade física, de acordo com a modalidade, quanto tempo devem praticar para conseguir gastar a energia presente em alguns destes alimentos. E é aqui que nós percebemos os 20-80% que nós falamos, 20% alimentação, 20% exercício físico e 80% alimentação. Portanto, um hambúrguer de queijo tem aproximadamente 250 calorias por cada 100 gramas. Nós precisamos de fazer 26 minutos de natação para gastar estas calorias, ou 30 minutos de jogging, 22 minutos de ciclismo, ou 87 minutos de caminhada, ou levantar pesos durante 76 minutos. Então imaginem que nós não comemos só um hambúrguer, comemos mais a batata frita, que tem 526 calorias por cada 100 gramas,
o que equivale a 54 minutos a, correr, a nadar, 63 minutos a correr, 45 minutos de bicicleta, 182 minutos a caminhar. Vejam quantas as caminhadas emagrecem muita gente agora no verão, vamos começar a vê-las aí na rua, mas na verdade não emagrecem, porque era preciso estar a caminhar quase o dia inteiro para conseguir emagrecer, e mesmo assim não iam conseguir. E 159 minutos a levantar peso. Então, depois ainda bebemos a Coca-Cola, temos que fazer mais 9 minutos de natação ou 10 minutos de corrida, teríamos que passar o dia inteiro provavelmente então a praticar exercício para queimar uma única refeição. Bolo de chocolate, chouriço, rissol de carne. Vejam qual é que é o exercício que vocês fazem daqui, não é? Porque toda a gente pratica exercício e pode queimar estas calorias em excesso, e é só percebermos então quanto tempo temos que fazer de exercício para compensar aquele pequeno erro, ok? Eu só quero decorar aqui o vinho tinto, portanto 15 minutos a correr, Paulo Francisco, vou começar a correr mais 15 minutos por dia. Depois, a massa muscular funciona como um forno, como eu já disse, queima as calorias e as gorduras armazenadas para obter energia. Então, quanto mais massa muscular nós tivermos, mais elevado será o nosso metabolismo e mais rapidamente queimaremos as calorias. Daí ser mais importante a composição corporal do que o peso. E as pessoas que têm excesso de peso têm esta tendência a olhar para o peso, mas na verdade as pessoas têm noção do excesso de peso porque têm balanças apenas, não têm analisadores corporais, não são aparelhos comuns. Então nós temos que tirar o foco da balança e pôr o foco na fita, no volume. O volume é a massa gorda. Então tenha presente os conselhos que apresentamos a seguir para manter o seu metabolismo em alta. Vamos pôr o nosso metabolismo a trabalhar a nosso favor, porque ninguém tem que deixar de comer, não é assim que funciona. Deixando de comer nós baixamos o metabolismo. Nós devemos ingerir diariamente a quantidade de proteína adequada e essencial para manter então a nossa massa muscular, manter o bem-estar e os níveis de energia e para um controle de peso eficaz. A proteína é fundamental, ela é responsável pela libertação de uma hormona que controla a saciedade, não é os hidratos, é a proteína. Depois, faça atividade física diariamente durante 30 minutos para ajudar, não é resolver, para ajudar a minimizar o aumento de peso e para elevar o índice metabólico. Não são as calorias que nós queimamos no ginásio ou durante a corrida que vão fazer a diferença no nosso peso. São as calorias que nós queimamos nas 24 horas a seguir, porque nós aumentamos ligeiramente o nosso índice metabólico basal, então vamos estar mesmo a dormir a queimar mais calorias. Não é durante o exercício. Eu vejo pessoas no ginásio a irem-se pesar a seguir ao exercício, o que é completamente parvo, porque elas só estão a pesar a quantidade de fluidos, portanto do suor que perderam durante o exercício, e suor não é gordura. Depois, tonificar os músculos fazendo treinos com pesos 3 vezes por semana é muito importante, porque nós estamos a estimular o músculo e o músculo vai precisar de se reparar e então vai precisar de consumir as gorduras armazenadas se nós tivermos cuidado com a alimentação. Porque se nós continuarmos a dar uma alimentação desequilibrada, ele nem sequer se vai dar ao trabalho de ir às reservas. Se vocês tiverem comida no frigorífico fria num tupperware e se tiverem um tacho com a comida quentinha a sair do fogão, vocês vão comer a do frigorífico ou vão comer a quente e deixam a do frigorífico? É que a dos tupperwares às vezes até vai para o lixo. Então, o músculo também não é burro, ele não vai comer a gordura armazenada, ele prefere aquela que lhe estamos a dar. Por isso nós temos que cortar o excesso das calorias na nossa alimentação para ele ir buscar aquela que está armazenada. Devemos começar devagar, não queremos ser super atletas, até porque o exercício causa lesões e para quem está há muitos anos sem praticar exercício é muito importante perceber que não é por começar com toda a força que vai ter resultados mais rápidos, existe um rácio que temos que respeitar e é mais importante nós conseguirmos fazer 30 minutos de exercício ao longo de 3, 4, 6 meses do que fazermos um mês, lesionarmos-nos e termos que parar e desmotivarmos-nos logo no início, ok? Falo porque já me aconteceu. Então, não ingiram menos do que 1200 calorias por dia, se formos mulher, e 1800 se formos homem. Comer muito pouco vai abrandar o metabolismo, que é exatamente o contrário do que nós queremos. Então, nunca falhe o pequeno almoço, porque isto pode abrandar o metabolismo. Não fazer o pequeno almoço é colocar o nosso corpo em modo de reserva, em modo de jejum, em modo de sobrevivência.
E o jejum intermitente é bom, mas depois a seguir ao momento, quando nós temos que começar a comer, nós temos que comer exatamente aquilo que o nosso corpo precisa, ou seja, todos os nutrientes que ele esteve a gastar durante o jejum e que nós não repusemos. Então não é calorias que ele precisa de nutrientes. Alguns nutrientes têm calorias, são os macronutrientes. Os macronutrientes são as gorduras boas, as proteínas boas e os hidratos saudáveis, os integrais. Não é o arroz, nem a batata, nem a massa, nem o bolo, nem o pão, nem a bolacha, nem o cereal, ok? Depois, faça várias refeições ligeiras, tenha sempre à mão uma reserva de snacks equilibrados, sair de casa sempre com comida. E devem ter sempre nutrientes equilibrados. Apesar de muitas vezes nós considerarmos alguns alimentos saudáveis, mais importante até do que ser saudável é ser equilibrado, porque uma peça de fruta apenas não é um snack equilibrado, apesar de ser de facto uma parte saudável do nosso snack. Portanto, estamos a falar apenas dos hidratos saudáveis. Como alternativas, então, temos que ter snacks com também proteína, para compensar o baixo valor nutritivo da comida que nós habitualmente temos como uma ideia de snack que é normalmente carregada de hidratos de carbono. Acontece muitas vezes, nós cada vez que pensamos num lanche, pensamos num pão com qualquer coisa, pão com isto, pão com aquilo, bolachas, coisas assim do género, que a indústria alimentar e a televisão meteram na nossa cabeça como se fosse uma coisa normal e que o nosso corpo precisa, e na verdade nós sobrevivemos milhares de anos sem isso, ok? Nós precisamos é de nutrientes e depois temos que ir à procura deles. Outra dica importante, fazer 5 refeições por dia. 5, não é 3 nem 2, é 5. Isto vai ajudar a manter os níveis de açúcar no sangue equilibrados, o que vai fazer com que a nossa energia também esteja equilibrada. Isto vai fazer-nos, com mais eficácia, resistir à vontade de ingerir alimentos ricos em açúcar e gordura. Quando nós baixamos o nosso açúcar, nós precisamos de açúcar rápido e vai-nos apetecer comer sempre os brancos, os processados, as coisas mais doces. Então, isto vai suportar então um metabolismo mais elevado, vai manter sempre o nosso funcionamento da nossa máquina a top, sem entrar na reserva e sem entrar no vermelho. A Herbalife pode-nos ajudar a atingir então a nossa melhor forma de sempre para sempre, porque nós já demos provas, não é? Há mais de 38 anos a mudar a vida das pessoas, em mais de 90 países, em Portugal vamos fazer 26 anos este ano, com soluções e garantia de satisfação de 30 dias. Não há nenhuma empresa de comida no mercado que diga, se tu não gostas, se não estás satisfeito, nós devolvemos-te o dinheiro, está cá o pacote vazio. Temos também o maior conselho científico a nível de nutrição, suplementação e alimentação do mundo para uma empresa privada. Somos equiparados com uma Organização Mundial de Saúde e temos os cientistas que já passaram pelos maiores organismos a nível mundial relacionados com a nutrição e com a saúde. O Dr. David Heber da Universidade da Califórnia foi também já nomeado para Prémio Nobel. Este Dr. Luís Ignarro já ganhou o Prémio Nobel na área da medicina. Temos aqui o Vassilos Francos, que é o ex-diretor do FDA, Food and Drug Administration, que é o organismo a nível mundial que determina quais as substâncias permitidas ou proibidas em tudo o que é medicação, alimentação, suplementação. Qualquer tipo de substância tem que passar pelo controle do FDA para sabermos se ele pode ou não ser consumido, comercializado através da farmacêutica ou da indústria alimentar. E depois temos também mais de 250 cientistas. Temos os melhores atletas do mundo, se é bom para eles, é bom para nós. Eles escolhem o que é melhor para a máquina que lhes dá o sustento diário, que é o corpo. Temos o Cristiano Ronaldo, que é português, o melhor atleta do mundo, o melhor corpo a nível de um atleta que já foi considerado pelas várias revistas desportivas. E temos os melhores treinadores pessoais de bem-estar que fazem um acompanhamento personalizado e gratuito que faz toda a diferença. A pessoa leva um produto e ainda leva o acompanhamento, leva um manual de instruções falante, e muitas vezes nós vimos para casa com coisas com manuais de instruções e nunca os lemos. Aqui temos uma pessoa que nos vai ensinar passo a passo tudo que nós precisamos para alcançar um estilo de vida ativo e saudável. É essa a nossa missão.
enquanto treinadores de bem-estar, porque existe muita contra-informação e muita informação errada. Então, o primeiro passo para o bem-estar ao longo do dia, a longo prazo, é o pequeno almoço. Nós precisamos de ingredientes naturais e de nutrientes essenciais e água, não é? Fitonutrientes, vitaminas e depois os macros. Os macros, volto a referir, são hidratos, gorduras e proteína nas proporções que o nosso corpo necessita. E depois porquê? Porque vamos acelerar o nosso metabolismo, que é o tema do dia, vamos melhorar o nosso humor ao longo do dia, andamos mais felizes, vamos ter um melhor desempenho físico e cognitivo, que é ótimo, porque as pessoas passam a não nos conseguir enganar, não somos muito inteligentes. Ajuda também a controlar o apetite durante o dia, deixamos de virar bicho quando temos fome. E isso vai resultar num controle de peso. O resultado é o controle de peso. O objetivo é tudo o resto, ok? Então vai ser apenas uma consequência natural. Nós sabemos que as escolhas mais comuns são um pequeno almoço cheio de açúcar, cheio de gordura, cheio de calorias e com falta de nutrientes. Ou então não há pequeno almoço, não é? E depois o que acontece é que ao longo do dia vamos nos queixar de falta de energia, de sono, de falta de concentração, de fome. Vamos ter tendência a comer coisas mais calóricas e achar que não conseguimos passar sem elas, o nosso peso vai consequentemente aumentar e depois vamos ter um risco aumentado de doenças. Então a Herbalife criou e desenvolveu o conceito do pequeno almoço ideal, que contém alguns produtos específicos para necessidades que nós podemos logo de manhã colmatar no nosso organismo. Então temos o aloe vera, com extrato de camomila, que é uma bebida, e os estudos sobre o aloe demonstram que otimiza a digestão, aumenta a resistência do nosso sistema imunitário, promove a redução dos níveis de colesterol mau, aumenta os níveis de colesterol bom, promove a redução dos níveis de açúcar também, mesmo em pacientes diabéticos. E para além disso tem uma atividade anti-inflamatória e cicatrizante. Então isto para nós pode ser tipo blá blá blá, whiskas saquetas, como a publicidade, mas naquele esquema químico de processos complexos que eu mostrei no início do tema, faz toda a diferença na otimização de pequenos processos a nível celular que vão aumentar a nossa longevidade e a nossa esperança de vida. O chá verde também, temos uma bebida instantânea de extrato de chá e plantas aromáticas, que não é um chá, mas que contém extrato de chá verde. Então, nós sabemos que o chá verde, existem várias espécies, estamos a falar aqui de um chá verde original da China, que é produzido em campos na China e que em jejum protege a mucosa intestinal contra a atrofia, então aquela barreira saudável que nós precisamos de ter no nosso intestino para permitir a passagem dos nutrientes para o nosso corpo, para a nossa corrente sanguínea. Também aumenta a capacidade de termogênese, previne o depósito de gordura no organismo e regula o peso corporal, ou seja, queima gordura, é como se fosse um ginásio líquido, vai-nos aumentar o rácio de queima de gordura diário e tem propriedades antioxidantes, então é um anti-envelhecimento e contribui para a prevenção, por exemplo, das neoplasias ou os tão conhecidos cancros. Então isto são estudos que existem. É um revitalizante matinal. E depois, porque precisamos de repor no nosso corpo todos os nutrientes que ele gastou durante a noite, esteve em jejum mais de 8 a 10 horas e está com fome celular, a tal fome oculta. Nós precisamos de repor os nutrientes nas nossas células, não é no nosso estômago. Então, o Fórmula 1 da Herbalife é o substituto de refeição número 1 mais vendido em todo o mundo. É equilibrado, é prático, é versátil, é delicioso, é muito fácil de preparar com líquido a gosto, com nutrientes que o nosso corpo precisa logo ao pequeno almoço, que é a refeição mais importante do dia. Então ele vai determinar o nosso funcionamento matinal, ok? Estava a ouvir ali uns barulhos, tive que ir calar ali alguém. Depois, porque está muito em falta a proteína na nossa alimentação, existem também aqui algumas soluções de proteína que a Herbalife lançou, chamamos de proteína limpa.
Existe muita proteína no mercado que não é de boa qualidade, que vem carregada de açúcar e de outros hidratos que vêm atrapalhar o funcionamento. Então nós precisamos às vezes, já temos hidratos em todo lado, os hidratos são importantes, só precisamos de acrescentar na proteína. Então aqui na mistura para bebida de proteínas, nós chamamos-lhe carinhosamente o PDM, vem do inglês, Protein Drink Mix. Nós temos em cada 2 colheres 15 gramas de proteína. E 20 minerais e vitaminas, porque só proteína depois o nosso corpo não consegue absorver, é a mesma coisa que querermos construir uma casa só com tijolo, é impossível, só com tijolo nós temos só tijolo, temos uma palete de tijolo, não temos uma casa, para termos uma casa precisamos de fazer mais um bocadinho que isso. Então nós temos a maior quantidade de proteína pela menor quantidade de açúcar, porque já comemos açúcar demais em tudo, ele está escondido por aí. E depois existe ainda um Fórmula 3, que é um pó de proteína personalizado para adicionar àquilo que nós já comemos, apenas para podermos continuar a conseguir alcançar o nosso fator proteico diário. Então é ótimo para aumentar a nível muscular a nossa composição muscular e isso vai fazer com que tenhamos mais músculo para queimar mais gordura. Então é muito simples, é só adicionar 5 gramas de proteína por dose à nossa refeição. Depois para snacks, a meio da manhã e a meio da tarde, também aqui algumas opções com mais proteína do que existe no mercado. Temos aqui umas barras de proteína que são ótimos snacks doces, que são termogéticas, porque como têm muita proteína, ou melhor, apenas a quantidade necessária, nós temos muito em comparação com aquilo que não tem. Porque 10 gramas é o equilibrado para um lanche. Também tem açúcar, porque a proteína precisa de açúcar e num lanche é mais fácil nós já colocarmos aqui algum açúcar do que numa refeição que já tem açúcar noutros sítios, não precisamos de o colocar, daí aquelas proteínas não terem. Então é importante nós utilizarmos também uma fonte de açúcar nos lanches, este é completo, já traz açúcar e proteína e tem ainda vitaminas do complexo B, também é ótimo para usar como um pós-treino ou pré-treino, dependendo do tipo de exercício, se for exercício de força, se for exercício cardio não necessitamos de pré-treino, a não ser que seja de longa duração, mais de 2 horas a correr, já precisamos de qualquer coisinha. Depois a sopa de tomate, é um pó de tomate que nós podemos fazer simples com água, fazemos uma sopa fria ou quente, ou então podemos adicionar à nossa comida, eu adiciono sempre nas sopas, nas minhas feijoadas fit, nas omeletes. Portanto é ótimo, depois vou fazer uma demonstração um dia destes com este produto, porque as pessoas não sabem como utilizar, eu tenho andado a estudá-lo, eu e o Paulo Francisco. E depois temos ainda os grãos de soja, para quem gosta das coisas assim mais salgadinhas, portanto, em vez de amendoins que têm muita gordura e muita caloria, nós aqui temos umas saquetas que nos dizem qual a quantidade que nós devemos comer, o que é ótimo, ficamos já com uma noção, não precisamos de comer de mais nem de menos. São práticos para levar na mala e são ótimos com uma maçã a acompanhar, eu adoro. Depois existe ainda o novo produto lançado pela Herbalife no início do ano, que é o Pro 20 Select. Pro 20 porque é um batido com 20 gramas de proteína por dose, cada lata tem 15 doses, de 3 colheres cada dose, mas nós podemos utilizá-lo de outras formas também. Então, nesta dose de 3 colheres, nós podemos usá-lo como um pós-treino ou um snack a meio da tarde. É ótimo para quem quer secar barriga, porque ele vai diminuir-nos completamente a fome ao fim do dia, que é quando dá aquele bichinho, aquele rato que nos apetece comer este mundo e o outro. Mas nós também podemos adicioná-lo ao nosso batido em substituição do PDM ou do leite ou do iogurte. Então ficamos aqui com, temos 45 colheres de proteína, dá mais ou menos 7 gramas de proteína por colher que nós podemos adicionar ao nosso batido e substituir esses líquidos que vêm com açúcar ou substituir o PDM, porque este aqui não tem açúcares nem adoçantes, então tem um sabor menos doce, ok? É adequado a vegetarianos, não tem lactose, não tem glúten, portanto é ótimo, é prático e é versátil.
Se alguém tiver alguma dúvida sobre este produto, depois pode-me perguntar, porque eu também tenho andado a tentar testá-lo de várias formas comigo e estou a adorar. No início estranhei, agora estou a adorar. Depois temos ainda o Thermocomplete, que é um termogético. Todas as pessoas que fizeram um pacote de experiência, o tal desafio de pequeno almoço, já conhecem este produto, é aquele que vem dentro do desafio, e ele ajuda a aumentar o metabolismo. Tem 100% de DDR de vitamina C, tem chá verde, tem erva mate, e também tem alguma cafeína, portanto ele ajuda a aumentar o nosso metabolismo. E depois o guaraná também dá um apoio à regulação da nossa energia e do nosso metabolismo, também vai nos dar aqui um apoio na nossa queima de gorduras ao longo do dia, vai equilibrar o metabolismo. E ainda o Lift Off, que são umas pastilhas efervescentes com também vitamina B e vitamina C para nos aumentar a vigília, a concentração, a energia, e ainda com 70 gramas de cafeína, miligramas, desculpem, o que significa que nos dá aquele boost rápido. Ele chama-se Lift Off porque faz-nos descolar, ótimo para usar naqueles 30 minutos antes do exercício, para nós podermos ganhar uma força extra e dar o extra. Também é ótimo para combater aqueles estados gripais por causa da vitamina C. O nosso peso corporal é composto por 60% a 70% de água, então a água é essencial e vital para apoiar também aqui o nosso metabolismo, porque sem ela os músculos ficam preguiçosos. Os nossos músculos consomem água, a nossa massa gorda não. É fácil, é só imaginarmos o que acontece com o azeite quando colocamos na água, eles não se misturam, não gostam um do outro. E no nosso corpo a nossa massa gorda também não gosta da nossa massa magra. Depois precisamos de, já falámos, o 20% de exercício e 7 a 8 horas de repouso são essenciais para o nosso corpo regenerar. E agora, queria ver se quem está aqui connosco na sala que nos pode partilhar os seus resultados. Vou dar-vos o pio novamente. Ok. Mari, podes contar-nos o resultado da tua mãe? A semana passada ela tinha 100 e quantos quilos? Sí, pues le he pesado hoy y pesaba 107 cuando comenzó hace 3 semanas 107 há 3 semanas, ok. y hoy son 104,5. 104,5. Em 3 semanas já perdeu. E volume? No le medí la primera vez, pero ella sí se nota en el pantalón, sí se nota un poquito. Claro. Ya le he medido hoy para la próxima. 3,5 kg deve estar com muita diferença. Sí, está contenta. Publicou a fotografia do António, do teu marido, que em um mês de nutrição está com um resultado também incrível. Sí, ahora son 2 meses casi. Já quase 2 meses. Está contento. No se quiere poner. Está a ficar convencido, não é? Sí. Está picado ahora con Pablo. Llegar al nivel de... Vai ficar como o Paulo, com 5-pack. Celeste, quer-nos contar o seu resultado? Consegue falar-nos? Está bloqueada a Celeste. Celeste, está aí. Acho que ainda não ouvimos a Celeste. A Paula estava aqui, não a consigo encontrar. Não. Sim, estou a ouvi-la, Celeste. Está a sofrer muito no aspecto de estar lá e saber que está no juizinho dela e que... A Celeste está a falar ao telefone com alguém. Já calei. Eu depois vou-lhe contar. Tínhamos aqui mais alguém, a Carla já falou também, a Catarina não fala. Pronto, então olhem, temos menos de 1 minuto. Qualquer dúvida podem tirar comigo, já sabem, vou gravar. Quem quiser, envie-me um e-mail para eu partilhar convosco esta aula, se quiserem ouvir novamente alguma parte dela. E para a semana voltamos com o próximo tema, que eu agora não sei de cor, mas depois ficarão a saber. E boa semana a todos, poucos erros,
mas há alguns porque senão a vida não é divertida. Então, beijinhos e abraços. Se tiverem alguma dúvida, estamos disponíveis no grupo do Facebook para responder, ok? Ok. Então, beijo. Tchau, Mari. Tchau. Dá um beijo, Antônio. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.